cidade de Moscou não via um crime tão violento há décadas. A polícia local teve a ajuda do FBI nas investigações. As câmeras de vigilância da área, tanto da casa dos universitários quanto da casa do assassino, os registros de celular e uma bainha de faca esquecida na cena do crime são as evidências que levaram ao assassino. Isso se desenrolou assim. Oi, meu nome é Thaís e hoje eu quero explorar com você como a polícia conseguiu capturar o monstro que cometeu esse crime hediondo. A primeira coisa que os policiais fizeram foi identificar o carro branco visto saindo da cena do crime. As imagens das câmeras de segurança foram entregues a peritos forenses do FBI para que eles identificassem o ano, a marca, o modelo do veículo que até então era desconhecido. Após revisar diversas imagens do veículo suspeito 1, como eles chamavam, o perito inicialmente acreditava que se tratava de um Hyundai Elantra de 2011 até 2013. E essa foi a única informação divulgada pela polícia durante muitos dias. As pessoas da cidade não estavam sabendo do que estava rolando em termos de investigação. Estava todo mundo com medo ainda, inclusive, disso voltar a acontecer na cidade. A polícia divulgou, então, que estava procurando um Elantra modelo 2011 a 2013. E aí você imagina como é que estava a pressão em cima dos policiais, né? Por mais resposta, a mídia super em cima, o tempo inteiro, gente na casa e na universidade, querendo falar com os alunos, querendo falar com os amigos, querendo falar com a família, enfim, tava um momento difícil na cidade nessa época aqui. E parecia que a polícia, naquele momento, não tinha nada, o que deixava as pessoas mais perturbadas ainda. Depois de uma análise mais profunda, o investigador do FBI indicou que poderia ser um modelo também entre 2011 e 2016, na verdade. Então, como resultado, os investigadores passaram a examinar as informações das pessoas que possuíam um Elantra branco fabricado entre 2011 e 2016. Em 25 de novembro de 2022, o Departamento da Polícia de Moscou solicitou que as agências de segurança da região ficassem atentas a esse tipo de modelo na área. No dia 29 de novembro, por volta de 00:28, o policial Daniel Tiengo, da polícia da Universidade de Washington, realizou uma consulta sobre Hyundai Elantra branco registrado da universidade. Como resultado, ele encontrou um Hyundai 2015 com a placa da Pensilvânia, registrado no nome de Brian Koberger. Morava em Pullman, Washington. Esse endereço fica a cerca de 1,2 quilômetros do cruzamento onde o Elantra foi captado por câmeras. Naquele mesmo dia, por volta da 00:58, outro policial da universidade também estava procurando esse carro. E ela encontrou o veículo de Brian no estacionamento no mesmo endereço, só que dessa vez ele estava com a placa de Washington e não mais a placa da Pensilvânia. A carteira de motorista do Brian mostra que ele é um homem branco com altura de 1,83 e cerca de 84 quilos. A foto na habilitação dele revela que ele tem as sobrancelhas espessas, uma descrição compatível com a fornecida pela Dillon. Investigações posteriores, incluindo a análise de imagem da câmera corporal dos policiais, revelaram que, dia 21 de agosto de 2022, o Brian foi parado durante uma abordagem de trânsito em Moscou. Na ocasião, ele estava sozinho, dirigindo o Hyundai Elantra branco 2015 com a placa da Pensilvânia, que venceria dia 30 de novembro de 2022. Durante essa abordagem, ele forneceu o número de telefone dele com o final 8458. Okay. Could I get a phone number from you? Yeah, why? We need to put it on the citation as it goes to the court. Yeah. And just for future reference, I mean, I'm obviously an honest person. O quê? Não acredito. I told you I wasn't wearing my safety belt. Uh-huh. When people lie to you about that, like say I lied to you about that, right? Mhm. Just for my own knowledge. Mm-hmm. You honestly go back and look at that and just... With a seatbelt like this, I didn't check as I was coming up, so that's why I asked you. Do you usually? I should. I noticed you weren't wearing it, and I'm on this emphasis, and like I said, I'm getting paid by ITD, and they want us to enforce the seatbelt law, so I was being more aware of that. Yeah, that's where I'm coming from. Yeah. Okay. All right. Have a good night. Consultas a banco de dados eletrônicos revelaram que esse número era da operadora AT&T. Com o número do celular do suspeito em mãos, dia 23 de dezembro de 22,
Com base no mandado de busca, o investigador recebeu da AT&T os registros históricos do telefone desde a abertura da conta dele em junho de 2022. Agora que a polícia já tem os dados do telefone celular do suspeito em mãos, o que eles precisam fazer é colocar esse suspeito perto do local do crime, usando a localização do celular. Se ele estivesse lá, claro, né? Então eles precisam confirmar isso para ver se ele continua na lista de suspeitos ou não. Então eles emitem um mandado para operadora de celular, a AT&T, e em 23 de dezembro de 2022, com base nesse mandado de busca que foi autorizado, o investigador recebeu os registros históricos do telefone com final 8458, desde a abertura de conta em junho de 2022 até a data do crime. Os registros então mostraram que ele utilizou as torres de celular que cobrem a área da residência 1122 em pelo menos 23 ocasiões antes de 13 de novembro de 2022, que foi a data do crime. Essas torres colocam ele num raio de 100 metros da casa. Todas essas ocorrências, com exceção de uma, se deram tarde da noite ou durante a madrugada. Uma das coisas que não foi divulgada para a mídia era de que existia DNA naquela bainha que foi deixada na cena do crime. A bainha em questão é uma Ka-Bar 1217S, feita para uma faca de combate militar Ka-Bar, de lâmina reta de aproximadamente 18 centímetros. O DNA estava no feixe da bainha, nessa parte aqui. O FBI cruzou então os dados do DNA encontrado na bainha com os dados da polícia, mas eles não encontraram nenhuma correspondência. Aí eles incluíram o material numa base muito maior, a do site MyHeritage. Acontece que o pai do Brian tinha enviado o DNA dele para ser testado nessa empresa, o que é comum nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, inclusive, tem empresas que fazem isso. Você envia uma amostra do seu DNA para descobrir suas origens, de onde você vem, qual que é a sua ascendência. A partir disso, os policiais conseguiram rastrear o Brian através de DNA familiar, mas aí eles precisavam confirmar isso. Então, no dia 27 de dezembro de 2022, os agentes da Pensilvânia recolheram o lixo da residência da família, que ficava lá na Pensilvânia, em Albrightsville. Esse material foi enviado então para o laboratório de Idaho. O material analisado foi um cotonete que o pai do Brian tinha usado. No dia seguinte, no dia 28 de dezembro, o laboratório informou que o perfil do DNA obtido a partir do lixo e o perfil do DNA encontrado na bainha da faca identificaram um homem que não pôde ser excluído como o pai biológico do perfil do suspeito. De acordo com o relatório deles, pelo menos 99,9998% da população seria excluída da possibilidade de ser o pai biológico do suspeito. Ou seja, é praticamente impossível que o DNA que eles encontraram no site, que correspondeu com o DNA da bainha, e o DNA do cotonete fossem de pessoas diferentes. Aquele DNA era da mesma pessoa e era do pai do Brian. Isso reforça a ligação genética entre o material encontrado na cena do crime e da família do Brian. Na madrugada do dia 30 de dezembro, a casa já estava cercada de policiais. Já tinha atirador de elite com visão dele, de capuz preto na janela. Por volta de 1h14, enquanto o Brian voltava para casa depois de levar o lixo para fora, a polícia entrou em ação. Arrombou porta, quebrou janela, imobilizou a galera da família dele e o Brian estava detido. Quando ele entrou no carro, ele parecia despreocupado, chegou a falar algo do tipo: depois a gente podia tomar um café quando isso acabar, para o policial que estava levando ele. Muito presunçoso. Na cabeça dele, ele tinha cometido o crime perfeito. Não tinha nada na mídia a respeito do DNA encontrado na bainha. Pensa o tanto que esse cara devia estar vivendo uma sensação de euforia desde que ele cometeu esses assassinatos. Quando ele foi preso e transferido para Idaho, ele teve o DNA coletado. Aí testaram e claramente teve correspondência direta entre o dele e o encontrado na bainha. Além dessas evidências, outras coisas foram encontradas ao longo da investigação depois que descobriram que o Brian era o Brian. Ele estava fazendo doutorado em criminologia. Então era sabido que ele tinha muito conhecimento de análise de cena de crime. O promotor do caso planejava usar um dos trabalhos que ele tinha feito na faculdade como evidência. Nele, ele fala em detalhes sobre como a análise da cena deve ser feita. A situação hipotética usada é a de que uma mulher morreu esfaqueada. Os registros de uma conta da Amazon com o nome e o e-mail de Bryan Kohberger mostram que uma faca Ka-Bar com bainha foi comprada por essa conta cerca de 8 meses antes dos homicídios, em março de 2022. A atividade de cliques da mesma conta revela que o usuário também visualizou páginas
relacionadas à faca do tipo Ka-Bar naquele período e na semana seguinte à compra. E ele acompanhou páginas ligadas ao rastreamento do envio da faca e da bainha. O produto foi enviado para Brian Kohlberger, no endereço da sua família na Pensilvânia. Depois dos homicídios, no dia 15, a mesma conta demonstrou navegação em páginas sobre como excluir a atividade da conta e uma semana depois, novas visualizações de páginas relacionadas à faca e bainha. E ele chegou a clicar em comprar, mas ele não chegou ao fim da compra. Afinal de contas, ele tinha perdido a bainha dele, né? Ele precisava de outra. No dia 18 de novembro, um registro chama a atenção. Brian assiste ao vídeo A Máquina de Matar Perfeita, Ted Bundy, Serial Killer. Depois ele assiste uma reportagem no YouTube sobre os assassinatos de Moscou. Nos próximos dias, vídeos e fotos a respeito do assassinato foram salvos no celular dele pelo menos 60 vezes. Dia 22, Brian procurou de novo pela faca Ka-Bar e pela bainha. Mas de novo ele não fez a compra. Dia 27 de novembro, Brian tira essas selfies. Ele também assiste a um programa chamado Ecos de Ted Bundy, um que relaciona o assassinato de Moscou aos crimes que o Ted Bundy cometeu. Ele tinha uma fixação pelo Ted Bundy, né? No dia 30 de novembro, ele procura pelo próprio nome no Google e continuava a assistir vídeos sobre outros assassinos, como o filho de Sam, por exemplo. Dia 6 de dezembro, ele busca mais uma vez pela faca e pela bainha. Dia 15 de dezembro, ele volta para a casa da família dele na Pensilvânia, enquanto a polícia de Moscou ainda não tinha confirmado publicamente se tinha um suspeito. O único indício considerado crítico que foi divulgado para a população, como a gente já falou, foi um pedido de informações sobre um carro branco, possivelmente um Hyundai Elantra, que foi visto nas imediações no momento dos assassinatos. O Brian foi parado na rodovia 2 vezes por 2 policiais diferentes pelo mesmo motivo, dirigir colado no carro da frente. Hello. How you doing? How y'all doing? Good, good. Take your driver's license real quick if I could. See, he's right up on the van, man. He's right up on the back of that van. Over for tailgating. Is this your car? Okay, cool. Where you headed? Well, we coming from WSU. Ele estava apressadinho para sair fora de Washington, né? No dia 21 de dezembro, ele tira mais 2 selfies. A essa altura, a família já estava começando a suspeitar do comportamento dele. Ele levava o lixo para a rua de madrugada, usava luva. A irmã dele chegou a comentar com o pai que talvez ele tivesse algo a ver com os assassinatos de Moscou. O pai também já estava suspeitando por causa do carro que ele dirigia. Ainda no dia 27, o Brian continuava na sua fixação por Ted Bundy. Assistiu a outro vídeo chamado Ted Bundy, a essência de um psicopata. Depois, tirou mais 2 selfies com capuz preto, assim como a thumb do vídeo que ele viu. Essa aqui, ó. No dia 29, às 11h53, ele dá play em uma música muito específica da Britney, mas uma versão slow e reverb. Criminal. Pra quem não é culto o suficiente e não sabe do que se trata essa canção, eu conto. Ela fala de uma menina que se apaixonou por um assassino que mata por diversão e tá contando isso pra mãe. Vou deixar o link do vídeo aqui, caso vocês queiram ouvir esse hino. E essa versão é boa, eu tenho que admitir que eu nunca tinha escutado. A polícia pôde entrar tanto na casa de Brian quanto no escritório dele. E nenhuma evidência foi encontrada nesses lugares. O promotor do caso diz que eles estavam impecavelmente limpos, mas ressaltou que os policiais fizeram isso 5 ou 6 semanas depois do crime, o que sugere que o Brian tinha tido bastante tempo para destruir qualquer evidência que tivesse ali relacionada ao crime. A arma do crime, a faca em si, nunca foi encontrada. Vivendo a poucos minutos da cena, seu carro, seus dados de celular, seu DNA, aqui acabou por ser meu parceiro.